Lições aprendidas em projetos, elas são sempre advogadas como sendo muito importantes. Então eu queria, nesse nosso bate-papo, fazer uma brincadeira, propor uma brincadeira a você, que nós resgatássemos a história da Arca de Noé e fizéssemos um paralelo então, né? Será que ela nos ajuda a entender alguns aspectos importantes de projetos, tá? Então vocês vão ver que, apesar de divertido, nos traz muitas coisas que nos ensinam a trabalhar com projetos. Se vocês olharem, por exemplo, as lições da Arca de Noé, você vai ver que muitas vezes você não pode perder o barco, ou seja, o projeto apareceu, ou você pega, ou você abraça aquela oportunidade, ou talvez ela jamais apareça. Imagine, né? Brasil 2014, temos Copa do Mundo. Ou você abraça essa oportunidade, ou fica sem ela. 2016, Olimpíadas. 2020, alguma outra coisa. 2030, outra atividade. Hidrelétricas. Ou seja, projeto muitas vezes aparece uma única vez. Não perca o barco. Uma segunda lição importante. Lembre-se que estamos todos no mesmo barco. Então, quando olhamos dentro de um projeto, você deve fazer com que as pessoas se sintam como um time, fortalecidos, que enxerguem o norte, que saibam para onde vão caminhar. Então, eles estão no mesmo barco. Planeje com antecedência, pois não estava chovendo quando Noé construiu o barco. Não espere que a casa caia para que você tenha que reforçar as suas estruturas. Então, planeje com antecedência. Antes de começar a execução, antecipe, obviamente, as atividades, identifique o que você quer fazer. Uma outra lição importante da Arca de Noé: esteja pronto. Quando você tiver 600 anos de idade, alguém pode pedir-lhe para fazer algo realmente grande. É óbvio, né? O Noé começou essa empreitada com 600 anos, mas nós podemos começar essa empreitada com muito menos. Me recordo que quando eu comecei na carreira de projetos, normalmente gestores de projetos eram os mais velhos, os mais experientes. Hoje, cada vez jovens, cada vez pessoas mais jovens assumem responsabilidades muito grandes frente a projetos. E cuidado com as críticas. Não ouça as críticas, apenas faça o trabalho que precisa ser feito. Muitas vezes a gente fica tão focado nas coisas do nosso entorno que perdemos o foco sobre o nosso projeto. Então, crie mecanismos dentro do teu projeto para que você consiga manter o foco, o teu objetivo, o escopo que você deve atender, os marcos que você deve atingir. E uma outra lição importante: construa o seu futuro com qualidade. Se você vai planejar, planeje para fazer a coisa de uma maneira adequada. Por isso, traga especialistas, coordene a função desses especialistas. E com isso você procurará gerar um resultado com qualidade. Uma outra lição interessante da Arca de Noé fala sobre a segurança. Segurança da informação, segurança dos meios que você leva consigo, segurança dos resultados. Por isso, viaje em pares. Você tem um especialista, mas saiba a quem recorrer, a um líder técnico a quem você possa ir, com quem você possa eventualmente tirar uma dúvida sobre uma duração, um risco, um custo adicional, um recurso que seja necessário. A Arca de Noé ainda nos diz o seguinte: a velocidade não é sempre uma vantagem. Então, muitas vezes caminhe devagar. É a história da lebre e da tartaruga. Se você caminhar bem, você não precisará de retrabalhos. Porque retrabalho é um desgaste, é tempo desnecessário, é materiais que você acaba jogando fora. Então, saiba conduzir num pace, numa velocidade ritmada o desenvolvimento das suas atividades. Quando você estiver cansado, descanse um pouco. É muito importante que você saiba parar para afiar o seu machado se estiver cortando árvores. Da mesma forma, em projetos, você tem que dosar o esforço para que os resultados possam vir como planejado. Existem outras duas lições bastante interessantes da Arca de Noé. Lembre-se que ela foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Óbvio que isso é uma brincadeira, né? Mas seja profissional, evite o lado amador, só improvisado. Existe com certeza, todo projeto tem este lado. Mas agregue os profissionais necessários a fazer com que aquele projeto seja colocado em marcha e que os resultados possam ser atingidos. E
Por último, não importa a tempestade, haverá sempre um arco-íris aguardando. Coloque esse arco-íris no seu objetivo e vide esforços para que as atividades desenvolvidas o levem a esse objetivo e, consequentemente, a esse arco-íris. Ok? Então, sucesso a você. Espero que essas lições da Arca de Noé possam, de fato, ser úteis no seu dia a dia, gerindo projetos.